Este é o Hajmaru, o podcast da Fundação Japão. Convidamos você, ouvinte, a embarcar em uma jornada de experiências com nossos convidados especiais. A cada episódio, novos horizontes e insights sobre a cultura e estudos sobre o Japão. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Hajmaru, o podcast da Fundação Japão. Língua, cultura, estudos japoneses de forma acessível. Vamos conhecer conteúdos relacionados às atividades da Fundação Japão e aproximar você do Japão. Nessa primeira temporada, a Fundação Japão traz um episódio inédito, uma vez por mês, alternando assuntos como língua japonesa, cultura e pesquisa sobre o Japão. Eu sou a Mônica Kulsar, jornalista, e estarei com vocês sempre na última sexta-feira de cada mês com um assunto diferente. Esperamos que esse projeto seja uma porta de entrada para conhecer ou se aprofundar nos conhecimentos sobre a cultura japonesa. Hoje, o nosso convidado é o professor Alexandre Uehara, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos de Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa, membro do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos e professor no curso de Relações Internacionais da ISPM. Na Universidade de São Paulo, Alexandre é membro do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Língua, Literatura e Cultura Japonesa, membro do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional, entre muitas outras atuações que estarão no site da Fundação Japão. Alexandre, seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a você. Vamos começar aqui esse nosso podcast falando um pouquinho sobre quando começou esse seu interesse pelos estudos japoneses. Eu imagino que já é uma questão familiar, né? Mas desde pequeno você teve esse interesse pela cultura, pelos estudos? Como é que foi isso? Legal. Bom, na verdade, o interesse pela cultura japonesa, de fato, veio desde pequeno, porque sou de uma família de descendentes. Mas no ensino médio, a minha formação foi na área de mecânica. Não tinha muito a ver com a coisa de cultura, era muito mais técnica. Quase fui para a área de engenharia. Mas aí no ensino médio, eu acabei sendo bastante participativo em atividades que na época chamava Centro Cívico, se não me engano, né, que lidava com os estudantes e tal. E ali eu comecei a ganhar um pouco mais de apreço pelas relações sociais. E aí quando eu fui para a universidade, aí sim, né, já voltada mais para as questões sociais, sociedade, cultura. Aí quando eu ingressei na universidade, aí eu já estava com um olhar mais para o conhecimento antropológico e de cultura japonesa. Então, poderia dizer que assim, foi no final da adolescência, um pouco antes de entrar na universidade, que de fato os interesses por estudos japoneses cresceram. E aí, como é que foi essa escolha dos temas no mestrado, no doutorado? O que te influenciou? Bom, a primeira curiosidade era entender mesmo esta, vamos dizer, integração do japonês na sociedade brasileira. Então, o primeiro foco dos estudos japoneses para mim era entender a cultura japonesa, a cultura brasileira, essa integração, como que se deu o processo de, vamos dizer, integração dos descendentes, né, dos imigrantes descendentes japoneses aqui no Brasil. Então, como eu sou meio antigo, na época não tinha os trabalhos de conclusão de curso aqui na universidade, fiz a Universidade de São Paulo, lá não tinha isso. Mas eu propus aos meus professores dos 2 últimos semestres que eu fizesse um trabalho de conclusão por minha conta e risco, né? E aí eu conversei com alguns professores que eu achava que fazia sentido, né, estudar as disciplinas e fazer esse trabalho final. Então, eu terminei meu curso fazendo algumas disciplinas de sociologia, antropologia, principalmente voltados para questões mais antropológicas, tentar entender os japoneses aqui no Brasil, e em particular a religiosidade dos descendentes. Como é que foi essa transformação de muitas pessoas que vieram para cá, né, com religiões japonesas, e que depois, ao longo do tempo, os familiares se tornaram católicos, cristãos de maneira geral. Então, foi esse caminho inicial, né, pela cultura japonesa, por estudar a sociedade japonesa aqui no Brasil. E ao longo de toda essa sua vida de estudante, quantos períodos você esteve no Japão? E como é que foram esses períodos de estudo lá? Ixi, não contei agora. Foram algumas vezes, eu já não sei mais quantas vezes eu fui, não. Talvez, não sei, vou chutar umas 10 vezes, sei lá. E, na prática, depois que eu fui a primeira vez,
Acho que a cada 2 anos eu tenho ido ao Japão, né? Então, talvez mais de 10 vezes já fui ao Japão, por diferentes períodos, desde períodos mais longos até períodos mais curtos. Teve uma vez que eu fui ao Japão e fiquei 30 horas. Nossa, é bem curto mesmo. Foi curto. Mais tempo para chegar lá do que o tempo que ficou lá, né? Mas foram várias vezes, né, que eu estive lá. Algumas delas, né, com a bolsa da Fundação Japão, como fellowship de estudos japoneses. E como é que é, assim, pensando nesses períodos mais longos que você esteve lá, como é que é estudar no Japão? Como é que é essa adaptação de estar lá no Japão? Qual é a diferença de estudar lá e estudar aqui? Curioso, talvez, foi a primeira ida, né, ao Japão, contando um pouco da minha história particular. Porque aqui no Brasil, de fato, as pessoas, desde a minha infância até terminar a faculdade, sempre me chamavam, ou tinham uma referência, né, assim, ao japonês, né, então isso foi uma identidade que foi criada. E até ir ao Japão a primeira vez, de fato eu tinha uma percepção minha, né, de identidade de japonês. Porque todo mundo me chamava de japonês, eu tinha uma certa identificação com a cultura e com o país, mas nunca tinha tido a experiência de estar no Japão. E isso foi, assim, bem marcante, né, porque aí depois da primeira vez, eu me percebi o quanto que, assim, eu tenho uma parcela importante de cultura brasileira, porque nasci aqui, fui criado aqui até terminar a faculdade, mas que também tem elementos importantes, né, de cultura japonesa. Então, nesse momento, a primeira vez foi importante para realmente me colocar numa posição de saber o que é, como se chama. Então, acho que isso é um ponto importante. Entre as idas e vindas, a primeira vez, talvez foi a mais importante enquanto eu, Alexandre Uehara, para me perceber como um descendente japonês que nasceu no Brasil e que agora faz a ponte entre as duas culturas. Agora, como é que você notou isso? Como é que você sentiu isso? Qual foi o primeiro momento que você lá no Japão sentiu que você não era exatamente um japonês? Bom, primeiro, assim, que por eu mesmo, assim, uma pessoa que ri alto, fala alto, né, se expressa muito com as mãos, normalmente. Então, isso lá no Japão não é muito comum, né? Então, isso já é diferente, né? E principalmente rir alto, né? Assim, essa era uma coisa que me identificava, assim, meu professor orientador lá, quando eu fui pela primeira vez, que eu fiquei 6 meses, ele sabia quando eu estava no recinto, porque eu estava rindo, né, alto, e assim, mesmo de fora do recinto, ele sabia que eu estava presente. Então, isso era uma marca. E uma outra coisa assim, aqui no Brasil nós somos bastante informais, de maneira geral, né? Mesmo que a gente não conheça a pessoa na fila do banco, do supermercado, a gente já começa a conversar e depois de 5 minutos a gente sabe da família, né, sabe do que está acontecendo. E no Japão existe uma formalidade muito maior. E isso é algo que marcou bastante, assim, né? Apesar de eu me perceber japonês, quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não era tão formal quanto, né? E aí o tratamento, acho que foi a principal aprendizado nesse primeiro momento quando eu cheguei, né? Saber lidar com essa formalidade que nós aqui no Brasil não temos tanto, assim. Agora, essa experiência de estudar fora, ela acabou alterando de alguma forma a sua maneira de estudar aqui? Sim. Bom, a experiência no exterior, aí, acho que para qualquer pessoa que vá ao exterior, independentemente do país, isso muda bastante a perspectiva, né? Porque uma coisa é olhar o Brasil a partir do Brasil, e outra coisa é olhar o Brasil a partir de uma visão externa, quando a gente está no exterior. E então isso mudou bastante. E até assim, acho que eu aprendi a valorizar mais o país a partir do momento que eu saí do país e fui para o Japão. Aí a gente olha, pelo menos no meu caso, olhava o Japão com um olhar bastante de idolatria, de adorar, assim, de veneração, e vi que, assim, de fato tem muitas coisas boas, mas que também o Brasil tem muitas coisas boas. E ao falar com os japoneses e eles pontuarem aquilo que eles viam de bom no Brasil, eu pude perceber que tem coisas boas aqui que a gente, às vezes, morando aqui, não percebe porque a gente não tem a comparação. Então, de fato, fez muita diferença poder olhar o mundo, né, e o Brasil em particular, de fora. Essa visão foi bem interessante. Agora, para uma pessoa que esteja ou pensando em estudar fora, ou já esteja se preparando para algum programa de fellowship em estudos japoneses, ou até pensando nos programas de estudos da Fundação Japão, você teria alguma dica para dar? Olha, a primeira dica foi um pouco o que aconteceu comigo. Ser persistente. Assim, eu tentei várias vezes, vários programas para ir para o Japão, né? E assim, existe uma limitação. Então, a gente tem que concorrer, se preparar para poder participar dos programas e não desistir da primeira vez. Acho que isso é um ponto importante, né? Assim, quando eu fui a primeira vez, eu já tinha tentado outras bolsas, né? E ao longo desse tempo me preparando para poder participar dos programas.
Então, creio que isso é um ponto importante, né? Nunca desistir. Aliás, aqui no Brasil a gente tem aquela coisa que brasileiro nunca desiste, então essa parte de mim está bem presente. Então, acho que isso é um ponto importante, né? E se dedicar, porque conhecer o Japão ou estar no Japão também não é uma coisa que a gente vai fazer de um dia para o outro, né? É um programa que a gente vai fazer de 6 meses ou um ano que a gente vai aprender o Japão, né? É todo um processo. Em algum momento desse aprendizado sobre o Japão, em se tornar especialista sobre o Japão, pode surgir a oportunidade de ir para o Japão. Mas estudar e aprender sobre o Japão e ser especialista não se resume a ir ao Japão, né? É todo um processo de aprendizado e a ida ao Japão talvez seja um desses momentos. Para quem procura informações sobre o Japão ou realiza estudos sobre assuntos relacionados ao Japão, a gente tem uma dica importante, especialmente para quem está em São Paulo ou tem uma viagem marcada para cá. Vamos saber um pouco mais sobre isso com a Grace Kioka Nakata, que está na Biblioteca da Fundação Japão, aqui em São Paulo. Oi, Grace, tudo bem por aí? Conta pra gente um pouquinho mais quem é você e o que você faz aí na Biblioteca da Fundação Japão. Oi, Mônica, tudo bem? Sim. Eu sou bibliotecária aqui da Fundação Japão há muito, muito tempo já. Sou responsável principalmente pelo atendimento ao público e serviço de referência. Então, estou sempre à disposição para atender nossos visitantes. E como que funciona o atendimento na biblioteca? Quem que pode frequentar? A biblioteca ela é aberta ao público em geral, ou seja, todos podem frequentá-la e são todos muito bem-vindos. A gente disponibiliza um rico acervo sobre assuntos japoneses e todos os nossos serviços são gratuitos. Para se cadastrar, basta trazer um documento de identidade e um comprovante de endereço. É apenas para conferência, sem a necessidade de cópia. Que bacana. E o que tem aí na Biblioteca da Fundação Japão? Olha, o nosso acervo, ele é bastante rico, como eu disse, em assuntos japoneses, né? Mas ele é composto principalmente por livros sobre cultura, literatura e língua japonesa. Ou seja, temos muitos livros didáticos, inclusive os específicos para o JLPT, que é o nosso teste de proficiência, muitos mangás, sobretudo em língua japonesa, livros de literatura, tanto em japonês como traduções para o português, além de livros infantis japoneses, entre muitos outros, né? E todo esse material pode ser consultado aqui no local ou eles podem ser emprestados também. E o prazo de empréstimo é de 2 semanas. Nossa, que bacana! Muito legal mesmo. Agora, além desse acervo que tem aí na biblioteca, também tem alguns conteúdos de vocês que estão no site da Fundação Japão, não é mesmo? Sim, Mônica, sim. A gente tem alguns conteúdos online de literatura japonesa, sobre tradução de literatura japonesa e também apresentações dos livros do nosso acervo. Todo esse conteúdo pode ser acessado gratuitamente no nosso site, na aba da biblioteca. Muito legal. Quem quiser acessar o site, ele está aqui na descrição do podcast. É só acessar o site e vocês vão encontrar, então, todo esse conteúdo da Biblioteca da Fundação Japão. Agora, para finalizar, Grace, conta pra gente quais são os dias e os horários de funcionamento da biblioteca. O horário de atendimento é de terça a sexta, das 10h30 às 19h30. E o nosso endereço de e-mail para contato é biblioteca_FJ de Fundação Japão, SP de São Paulo, @jpf.go.jp. Sempre que houver alguma alteração no nosso horário de atendimento, seja fechamento em feriados ou uma mudança mais drástica no atendimento, está sempre no nosso site. A gente sempre pede para verificar antes de vir para cá. Maravilha, Grace. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Agora falando um pouquinho sobre o curso de Relações Internacionais. Como é que você vê hoje esse curso nessas novas gerações? É um curso que tem aumentado a procura, o interesse dos jovens por essa área? Como é que está hoje em dia? Olha, o curso, eu creio que é um curso que atrai bastante, tem um pessoal que tem assim, um certo deslumbre pelo curso, porque essa coisa de internacional, de intercâmbio, né, é um olhar que as pessoas têm, fascina um pouco os jovens, né? Mas muitas vezes esse fascínio não traz exatamente o que é o curso. Então, alguns alunos, alguns estudantes, alguns jovens, eu diria que vale a pena se aprofundar mais e conhecer o que é o curso para não se desiludir ou talvez não perceber exatamente o que é o curso. Mas o curso que, de fato, tem uma procura interessante
Principalmente porque o Brasil ainda está por se abrir para as relações internacionais, né? Por mais que a gente tenha o Brasil com mais de 500 anos de história, o Brasil ainda é um dos países no mundo, e até considerando a posição que o Brasil tem no mundo, entre as 10 maiores economias, o Brasil é um país bastante fechado, tanto em termos de turismo, para receber ou para saída de pessoas, como em termos econômicos também. Então, neste momento em que o mundo, né, começa a ter um pouco mais de facilidade no trânsito de pessoas, de capital e de empresas, o Brasil ainda está começando, vamos dizer, uma página de um livro que tem muita coisa a ser escrita. Então, ainda tem muita gente que está interessada e tem muito espaço para a área de relações internacionais. E como é que o Japão se insere nesse universo dos cursos de relações internacionais? Querendo ou não, o Japão é a quarta maior economia do mundo. É um país muito importante, tem uma tecnologia de destaque no mundo, em várias áreas. E neste momento está numa região, economicamente falando, das mais dinâmicas do mundo, né? Se a gente pensar América do Sul, América do Norte, Europa, África, a Ásia hoje é a região que tem um dinamismo mais forte, vamos dizer assim, em termos de crescimento econômico. Isso faz com que o Japão seja um ator importante na Ásia também, né? Uma das lideranças na quarta maior economia do mundo. Então isso faz com que o Japão seja um país importante, né? Tanto na região quanto para o Brasil também. E aí lá na ESPM tem um grupo de estudos focado especificamente no Japão, né? Você estava falando pra gente. Isso, nós temos atualmente um grupo de estudos da graduação. Temos regularmente, em média, 20 estudantes que fazem parte desse grupo. A gente se dedica a estudar toda a cultura, economia, as relações do Japão com os outros países. E desse grupo, geralmente 4 estudantes vão para o Japão anualmente. E quem que é o perfil do aluno que participa desse grupo de estudos? São descendentes de japoneses? São brasileiros, admiradores do país? Quem é esse aluno? Eu diria que o perfil é bem diversificado. Não tem, talvez há um tempo atrás, ou talvez muito tempo atrás, se identificava que estudos japoneses era relacionado com descendentes japoneses. Mas atualmente não. Assim, o grupo tem alguns que são descendentes, mas muitos não são. Eu diria que a maioria, talvez 75% não são descendentes e 25% são descendentes. E as origens de interesse são variadas, aí desde do mangá, da música, das novelas. Então tem várias origens aí. Até a própria comida, né? Porque a comida é muito popular no Brasil hoje e até pela própria comida as pessoas se interessam pelo Japão. Sim, com certeza. E como é que você vê hoje essa relação entre o Japão, o Brasil, aqui no Brasil, né? Essa admiração que o brasileiro tem, né, por tudo que é japonês, desde a cultura, a comida, as vestimentas mesmo, né, os hábitos, muitos hábitos japoneses. Como que você vê isso? Esse é um dado positivo, né, que nós chamamos nas relações internacionais de soft power. Ou seja, o poder brando, um poder de atratividade que o Japão tem. Então isso ainda é muito forte, né? Se a gente olhar as pesquisas que apontam no Brasil, a reputação que o Japão tem, os produtos japoneses, é muito positivo. Então, eu diria que no âmbito do imaginário da população da sociedade brasileira, o Japão está muito bem posicionado. Inclusive, se a gente olhar todos os países asiáticos, o Japão é o que tem melhor reputação nesse sentido. Então, existe muito espaço para intensificação. Outro dado importante, que aí eu entendo um pouco na área de educação, eu vejo que nas universidades japonesas tem muitas universidades que já têm cursos também em inglês, né? Então que possibilita a ida de estudantes brasileiros para lá. Pelo menos no início, nos seus estudos japoneses, de poder começar seus estudos e pesquisas no Japão em inglês e depois lá aprimora a língua japonesa, né? E também algumas universidades no Brasil hoje têm aulas em inglês, o que permite também a vinda de alguns estudantes japoneses para cá. Então eu vejo que existe espaço sim, né, para que intensifique. E até, só por curiosidade, essa semana mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá do Japão e a gente está planejando fazer um intercâmbio de jovens para o Brasil para futebol, né? Então, o futebol, o Brasil não está lá essas coisas, né, no futebol atualmente, mas a admiração dos japoneses pelo futebol brasileiro ainda persiste. Então, agora estamos com a possibilidade de um projeto, talvez não no médio prazo, né, de trazer alguns jovens para o Brasil para intercâmbios no futebol. E além do futebol, o que mais você acha que o Brasil pode oferecer para o Japão e o que o Japão pode oferecer para o Brasil? Porque são duas culturas tão diferentes
e que de repente elas podem se complementar, né? Que um pode trazer para o outro para implementar. De novo, vejo que no Brasil a arte educacional é algo que a gente ainda precisa desenvolver bastante, avançar. E o Japão tem demonstrado, né, que na área de ensino o Japão tem conseguido bons resultados. Então eu creio que essa é uma parte interessante, tanto no ensino, e não só no ensino superior, onde eu trabalho, né, que a gente pode, e a gente tem feito cooperação, pesquisa, intercâmbio, mas também no ensino básico e fundamental, né? Se a gente pensar, pelo menos na minha perspectiva, o ensino fundamental e médio no Japão, e olhar o ensino fundamental e médio no Brasil, a gente teria muito a poder aprimorar o nosso ensino aqui no Brasil a partir da perspectiva japonesa, o que é ter um espírito coletivo, né, de pensar a sociedade como um todo, né, e até diminuir um pouco, talvez, o individualismo que algumas vezes aparece mais aqui na cultura brasileira. E, em contrapartida, uma das coisas que a gente percebe bastante na cultura japonesa é aquilo que eu comecei falando, né, a nossa espontaneidade, né, e que às vezes possibilita ser mais criativo em algumas áreas. Às vezes no Japão dificulta, né? O Japão tem uma cultura que assim, é bastante hierarquizada, rigorosa, e essa, vamos dizer, espontaneidade do Brasil permitiria uma criatividade que talvez na sociedade japonesa falte, né? E aí uma economia, pensando em termos econômicos, em que as coisas mudam muito rapidamente, essa criatividade é algo necessário que talvez os brasileiros pudessem contribuir, tanto na educação como temos mesmo de profissionais que possam ir para lá e contribuir nessa área. É isso. Teria mais alguma coisa que você acha importante a gente destacar relacionado a relações internacionais, relacionado a estudos japoneses ou a programas de fellowship em estudos japoneses? Em termos dos fellowship em estudos japoneses, uma coisa bacana que eu tive com a Fundação Japão é que, bom, eu comecei, foi talvez um dos que mais teve oportunidade de ir pela Fundação Japão para o Japão. Fui estudar japonês lá, fiz o meu mestrado sanduíche lá, fiz meu doutorado sanduíche lá. E uma das coisas bacanas que no ano passado eu retomei alguns contatos, né, quando eu fui estudar japonês em Osaka. Fiz contato novamente com alguns colegas lá, bom, nem sei, do século passado, eu acho. Mas foi muito bacana ter contato com eles, saber onde eles estão, né? Então, desta relação, o que é legal, além da própria contribuição profissional que teve, né, eu poder ir ao Japão, né, atribuo bastante as posições que eu adquiri como professor e coordenador de cursos e outras atividades de pesquisa que eu faço sobre o Japão. Também esta rede de network que a gente consegue manter, né, com o mundo, né? Hoje, né, com as redes sociais é muito mais fácil, né? Lá no passado, quando eu fui, não era tão simples, mas eu pude retomar agora, né, contato com algumas pessoas, né, na Alemanha, no México, na Indonésia. Então isso acho que foi bem bacana e vale a pena fazer esse intercâmbio, né, pela Fundação Japão. Muito bacana. Então, se você gostou desse conteúdo, convide seus amigos que também se interessam por conteúdos como esse. Se tiver sugestões no site e redes sociais da Fundação Japão, você encontra como nos enviar sugestões de conteúdos, entrevistados e até de perguntas para respondermos em nosso podcast. Participe, siga nosso podcast, nossos canais para não perder nenhum episódio. E assim você será avisado sempre que houver novidades. Lembrando que a Fundação Japão é a única instituição japonesa especializada em programas de intercâmbio cultural internacional. Com sede em Tóquio e 26 escritórios em 25 países, a Fundação Japão atua sob 3 pilares: intercâmbio artístico-cultural, ensino de língua japonesa, estudos japoneses e diálogo internacional. O escritório da Fundação Japão em São Paulo é o único no Brasil. Para mais informações, acesse o perfil do Instagram ou envie um e-mail para a Fundação Japão. Os nossos endereços, nosso e-mail, estão todos escritos aqui no descritivo, tanto perfil como e-mail. Confiram lá. Obrigado pela audiência e até a próxima.